Fala galera, começando aí o nosso pós-jogo para falar um pouquinho desse empate do Cruzeiro com o Tombense, né? O Cruzeiro jogou hoje às 4 horas da tarde, né, nesta quinta-feira, e aí a gente teve mais uma atuação ruim, e aí uma coisa que deixa a gente um pouco preocupado é que o Cruzeiro novamente teve um período de treino até grande, né, 10 dias aí direto, e se a gente parar para pensar, antes do jogo contra o América, o Cruzeiro já tinha tido uma semana de treino, então ali foi praticamente 10 dias, mais uma semana inteira, 5 dias ali sem jogos, e aí a gente teve 15, 16 dias de preparação e a gente não conseguiu mais uma vez apresentar um bom futebol. E assim como vem sendo sempre o Cruzeiro, quando ele tem um período de treino, parece que a equipe apresenta um futebol pior, né? Porque o primeiro tempo do Cruzeiro diante do Tombense foi um primeiro tempo horrível, né? O Cruzeiro não conseguiu criar jogadas, a gente teve uma atuação bizarra do Felipe Augusto, esse atacante que veio a pedido aí do Felipe Conceição, estava no América, e eu acho que dá para comparar ele com o Giovani, o lateral que veio quando o Enderson Moreira estava no Cruzeiro, né? O Enderson pediu o Giovani veio, pouco acrescentou ao Cruzeiro, e aí depois o Enderson Moreira foi embora, ficou aí o jogador para o Cruzeiro resolver esse problema que tinha do Giovani, destacando do Giovani lateral e não do Giovani meio de campo. Então parece que o Felipe Conceição dá essa impressão de que será um novo Giovani ao Cruzeiro, porque depois que o Felipe Conceição se for, vai ficar aí sem apresentar um bom futebol, e não vai apresentar um bom futebol porque nunca apresentou um bom futebol em toda a sua carreira, que já é muito longa, né? E aí o Cruzeiro passou aí o 7º jogo consecutivo sem marcar um gol no primeiro tempo, e hoje nem marcou gol durante a partida toda, né? Então o setor ofensivo do Cruzeiro pouco funcionando, o defensivo hoje foi salvo pelo Fábio, porque no segundo tempo outro que teve uma atuação bizarra foi o Alan Ruschel, e esse meteu a mão na bola de uma forma mais bizarra ainda, porque o Fábio já estava na bola praticamente, e aí conseguiu arrumar um pênalti para a equipe do Tombense, e o Alan Ruschel já estava amarelado, tomou o segundo, foi expulso, e a gente teve mais uma atuação ruim dele, né, que não rendeu ainda na lateral esquerda, não rendeu ainda no meio de campo, e na minha opinião ele não deveria mais receber oportunidades, pelo menos nesse momento. Deixa um tempo aí, se estiver precisando de preparação física, bota lá para treinar separado na preparação física, porque ele precisa fazer alguma coisa para voltar a jogar bola, se é que ele ainda vai jogar, porque desse jeito não dá, né? O Matheus Pereira volta no próximo jogo, hoje ele foi expulso logo antes de ser substituído, o Kaique já ia entrar no jogo, Kaique, que até fez sua estreia no segundo tempo aí, depois da expulsão do Alan Ruschel, ele entrou no lugar do Matheus Barbosa, e o Matheus Barbosa também é outro, né? E eu não vou nem ficar citando jogador por jogador, vamos falar no geral. O Cruzeiro tem 8 reforços até o momento, né? Contando já com o Rômulo não jogou ainda, então a gente não pode avaliar o Rômulo. E dos reforços do Cruzeiro ninguém jogou, né? A gente teve o Eduardo Brock expulso contra o América numa atuação bizarra e num pênalti bizarro que ele fez no fim do jogo. A gente teve aí hoje o Alan Ruschel expulso, o Felipe Augusto já foi expulso em fim de jogo contra a Caldense, o Cruzeiro perdeu, arrumou uma briga ali e aí ele foi expulso. E o Felipe Augusto não vem jogando bem, assim como também não vem o Alan Ruschel. No meio de campo, o Matheus Neres foi titular nas 2 primeiras partidas, depois se lesionou, mas ele já estava perdendo espaço na equipe titular do Cruzeiro. E aí, no meio de campo ainda, a gente tem o Marcinho que não rendeu, a gente tem o Matheus Barbosa também que não rendeu, o Bruno José, que é o atacante, pouco mostrou também, né? Hoje o destaque ofensivo do Cruzeiro pela ponta foi o Ayrton quando entrou no lugar do Felipe Augusto, porque o Ayrton em poucos minutos em campo, acho que aos 2 minutos do segundo tempo, ele já arriscou uma finalização e já fez muito mais do que tinha feito o Felipe Augusto em todo o primeiro tempo do Cruzeiro. Então foi mais uma atuação ruim do Cruzeiro. O Felipe Conceição, nesse momento, eu acho que ele está tentando implementar um estilo de jogo que esses jogadores não vão conseguir jogar. Eles não vão conseguir jogar nesse estilo que o Felipe Conceição está tentando. Então ou ele muda a ideia de estilo de jogo dele, ou ele precisa mudar os jogadores, ou então a diretoria vai precisar mudar o treinador, porque do jeito que tá, não está se encaixando, né? O Fábio, mais uma vez, foi o grande salvador da partida. Se não fosse ele ali em 3 oportunidades do Tombense, contando já com o pênalti que teve, seria uma vitória do Tombense, né? O Fábio salvou muito, principalmente no lance do pênalti, fez uma defesa que não foi só uma defesa, ele encaixou a bola, né? Então a gente tem que aguardar aí a diretoria do Cruzeiro, porque nesse momento a gente precisa de uma resposta, né? O time não está entregando dentro de campo o que a gente esperava, e o time do Cruzeiro, se continuar desse jeito na Série B, vai ser mais um ano de vexame, né? O time do Cruzeiro não vem conseguindo jogar bola no Campeonato Mineiro, já fica aí com a classificação para a segunda fase comprometida, mas aquilo, né?
A gente, para o Campeonato Mineiro, a gente não está ligando, a gente quer saber da Série B e retornar para a Série A. E o Cruzeiro, com esse empate, está na quinta colocação com 8 pontos, né? E aí já vê à sua frente ali o Atlético com 18, o América com 15. Então, assim, o Cruzeiro já fica com a classificação para a segunda fase comprometida, mas como eu disse, eu acho que o foco do Cruzeiro precisa ser totalmente a Série B desse ano, tentar classificação na Copa do Brasil para ir acumulando um dinheiro, mas o foco tem que ser a Série B. E com esse time, eu acho que o Cruzeiro vai brigar por outra coisa. Vai ser um ano como foi o ano de 2020, porque os erros estão se repetindo, né? Então a gente aguarda aí alguma ação da diretoria, alguma ação do Felipe Conceição, porque do jeito que tá não dá, né? Uma atuação bizarra e o Cruzeiro segue sem gerar medo aos adversários, né? O Cruzeiro está sofrendo contra os times do Campeonato Mineiro e imagina como será na Série B, né? Então a gente fez aí essa análise desse empate do Cruzeiro e esperamos melhorias nas próximas partidas. O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando enfrenta o Boa Esporte, e o Alan Ruschel não vai jogar, já que foi expulso hoje. Já com o primeiro amarelo ele estava suspenso, porque já tinha 2 amarelos e aí recebeu o terceiro e iria cumprir suspensão, e aí com a expulsão foi confirmada de vez essa suspensão dele. Então esperamos melhoria no domingo e a gente segue atualizando vocês das notícias. Se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima.